igreja nessa noite. E olha o que o Senhor vem falar comigo e com você. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. A menção da palavra no momento nos relata assim: assim que sabemos que o temor se deve ao Senhor, persuadimos ao homem a fé, mas somos manifesta a Deus, e espero que a vossa consciência sejamos também manifesto, porque nós nos recomendamos a outra vez a vós, mas damos a vós a ocasião de vos gloriarmos de nós, para que tenhamos que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Um pouquinho antes, agora eu quero que você vá lá no livro de Atos. Capítulo 10, deixa aí. Que vai falar de um homem centurião. A palavra do Senhor fala sobre reconciliação, sobre preparação. Ou porque Deus ele fala isso através do apóstolo Paulo. Um pouquinho acima, Deus relata, fala que eu e você somos embaixadores na incumbência de elevar, de dar a palavra e a preparação. Mas eu e você temos autoridade e conhecimento, e às vezes negamos os nossos chamados. Se apresentamos a Deus com excelência e com adoração, mas esquecemos de buscar por alguém, de apresentar alguém. Às vezes nós buscamos pelo íntimo, mas quem sabe o vizinho da frente ou do lado necessita muito mais do meio do teu joelho do que uma palavra de preparação àquele ao qual eu amo. Mas eu quero te alertar, eu quero te preparar diante dessa mensagem, te levar a alguns tópicos, alguns pontos que às vezes eu e você buscamos, às vezes eu e você jejuamos, às vezes eu e você oramos, mas esquecemos de um conhecimento, além de uma oração e de uma santificação. E o porquê, até mesmo eu falei, Deus, por que dessa palavra? Por que dessas duas partes bíblicas? O porquê dessa diretiva? Por quê? Eu falei, por que, Senhor, nessa noite, se é uma noite de começo, um princípio de uma nova obra, o meu coração deveria ministrar algo diferenciado, às vezes com mais eloquência, às vezes com menos sabedoria. Qual que é a preparação, Senhor? O Senhor falou, apenas fala. Eu não li, para quem sabe passou os dias em casa, eu não li a palavra hoje. Ela veio revelada de Deus, e veio revelada na angústia e na dor. Por quê? Pregar na bênção é fácil, mas pregar ou louvar na adoração, numa dificuldade, não é fácil, mas pregar na dor, na realidade de quem você está vivendo, é muito mais fácil que diante de um púlpito, aleluia, pregar o amor não vivido. Porque falar que é pastor, mas não vim, aleluia, ver a dificuldade do irmão é fácil. Apacentar a aflição não é fácil, apacentar a dor não é fácil, muitos correm. Ser pastor de igreja é muito mais fácil do que ser pastor de campo. Missionar a palavra àquele às vezes que te aponta não acredita, não é fácil. Mas é interessante que essa família era uma família diante dos olhos de Deus. E se você for ver, seria fora, aleluia, da conjectura do dia de hoje para nós. Imagina uma pessoa de uma corte italiana, fala de uma, aleluia, de uma cidade, se não me engano, Cesareia. Era fora do interesse dos olhos de Deus. Mas aquilo que é fora do interesse, às vezes, de você, é do querer do propósito de Deus. Às vezes o meu, teu coração, a minha, tua vontade quer algo, mas qual que é a vontade de Deus? Se pergunta a si próprio.
O centurião, um homem de posição, de dinheiro, de estatura, eu creio, porque teria que ter assim. Para você servir a Roma, para você entender, me perdoa, para você entender, você tinha que passar por um processo. Você teria que se expressar bem, porque a posição de um centurião, vamos colocar hoje, um homem odiado. Como que é o nome do nosso prefeito? De São Paulo? Não, de São Paulo. O governador lá que tem hoje, Dória. Um homem querido, né, no nosso estado de São Paulo, ó, influente. Todo mundo adora, mas temos que adorar pela situação. Mas imagina um homem dessa posição. Ele é respeitado. Se ele chegar diante de qualquer igreja, eu e você temos que se colocar de pé em reverência, porque é um homem de autoridade. Se a nossa prefeita aqui, Renata, chegar aqui, temos que se colocar de pé, porque é uma mulher de autoridade. É dada pelos homens, sim, mas também respeitada por Deus. Muitos não podem entender, compreender, mas o que é ligado à terra é ligado ao céu. E se Deus permitiu, assim como permitiu José, no meio de uma terra sequidão ser governador, Deus colocou ela onde ela está, colocou ele onde ele está. Não está na diretiva ao qual eu e você queremos, mas é permissão de Deus. Eu e você passamos por isso. Cornélio, o homem que orava, o homem que jejuava e esmolava a Deus, o homem que perante os olhos de Deus já estava agradando em toda a sua ação, ao qual o povo dele não estava fazendo. Eu imagino ali aqueles que já estavam sendo discipulados por Pedro, porque Pedro estava um pouquinho adiante, na cidade de Jope, né? É interessante que não poderia, ao qual o anjo visitasse essa família, esse centurião, falar como falou com Daniel após 21 dias. Seria muito fácil, Diaconores, o anjo chegar e explicar, porque o anjo teve um confronto como eu e você temos todos os dias, somos afrontados. Poderia sim o anjo chegar e falar: Cornélio, nesse momento o Senhor tem se agradado de ti, se agradado da tua família, porque tem sido homem, tem sido sacerdócio, tem feito tudo à vontade e o querer de Deus, e nesse momento vai se alagar o seu ministério e suas tendas, será muito mais próspero. Poderia, não poderia? Mas eu quero que você entenda que no meio de situação, Deus ele prepara coração. Ele fala: vai até a cidade de Jope, procura por um homem chamado Pedro, pelo sobrenome Simão. E quando eu comecei a entender, é necessário que não somente a oração, que não somente a preparação, mas é necessário um conhecimento, porque Deus ele coloca sobre essa terra pastores, ministros, evangelistas, homens e mulheres ao qual tem autoridade da ministração de uma palavra, autoridade e posição para poder profetizar mudança e preparação. Poderia sim um anjo, mas é necessário o conhecimento que se encontra em seu coração, o desejo do seu pensamento sendo para Deus, pronunciar a verdade e a preparação. Às vezes você tem se confrontado, se achado limitado ou limitada, incapaz, mas a capacidade de Deus, porque você se encontra aqui. Às vezes uma pronúncia falada, que Deus, ele não procura pessoas capazes, mas sim, ele capacita. Eu falo para você que isso é uma mesmice e um comodismo pronunciado em púlpito. E falo sem medo de errar. Posso ter sido criticado. Moisés, um grande líder e o maior biblicamente, um homem que não sabia falar, tinha boca
e tinha as pessoas ao lado. Mas quando foi chamado sozinho, face a face com Deus. E assim é a minha, a tua vida. Deus, ele prepara pessoas, mas quando você é confrontado de uma forma espiritual pelo próprio Deus, às vezes você quer retroceder, mas Deus, ele te dá toda a preparação e posição. Quando Deus chamou ele para tirar um povo, para preparar um povo, no decorrer da situação da sua caminhada vem cansaço por tudo que você faz. Toda obra é iniciada sozinha, porque você é chamado sozinho, mas não fica sozinho. E o sogro dele, Jetro, chega até ele e fala: procura-se homens capazes, não incapazes, porque a capacidade ela é renovada assim como a palavra é renovada. O seu chamado é renovado, os seus dons são acrescentados. A incapacidade se encontra em Satanás, porque a perfeição está na mão de Deus, a direção está na mão de Deus, mas a legalidade pode ir você dar a brecha para o diabo entrar. Deus, ele vai agir conforme você deixa. Deus, ele vai se manifestar na sua vida da forma que você abre espaço para que ele se manifeste. Deus, ele só vai ampliar os seus olhos se você falar: eu quero enxergar. Deus, ele vai mudar se você falar: Senhor, muda. Deus, ele vai tirar se você falar: Senhor, que venha a ser feita a sua vontade, o seu querer. Era necessário que Cornélio conhecesse a palavra. Era necessário que essa família viesse conhecer a Cristo. Assim como tem sido diferente de mim e você. Todos os dias passamos por um conhecimento e por uma preparação de Deus. Todos os dias por uma renúncia. Todos os dias Deus chega perante você e fala: hoje não vai ser fácil. De novo, Senhor, sim. E amanhã melhor? Mais difícil ainda. E depois de amanhã? Mais um pouquinho ainda. Lava a louça. Porque a Bíblia fala que teremos aflição. A Bíblia não vai ser como às vezes é louvado e cantado, que a prova vai acabar, que a luta vai embora, que eu vou andar em avião. Vou sim, em nome de Jesus um dia. Eu vou. Mas sobre a aflição, sobre a apontação, pregando, chorando, sim, vou. A promessa vai se renovar, vai, na minha, na tua vida, sim, meu irmão, minha irmã. Esses dias eu falei para Deus: Deus, eu já estou concluindo algo na minha vida, já está sendo tudo preparado. E Deus fazendo uma situação que começou a ficar tudo ao contrário, o rebuliço. Eu falei: Senhor, misericórdia. Estava tudo certinho, um aqui, outro ali, ali a obra, eu estou vendo Deus aí, pessoas sendo convertidas, aceitando, ali chorando. Eu falei: Deus, que maravilha. E daqui a pouco começa a mudar tudo. Eu falei: Senhor, por que tudo isso? Aí veio uma resposta, eu comecei a orar e eu vejo ali, eu falei: agora já veio a profecia toda eloquente e toda diretiva ao meu coração, que Deus, ele vai bratar, ele fala: vai na sua esposa e pergunta o deserto que ela passou. Eu falei: Jesus, eu falei: o que o Senhor quer dizer com isso? Pergunta a ela: para tudo que você está fazendo. Eu falei: eu estou em propósito às meia-noite, eu estou em propósito às 3, eu estou indo de terça ao monte, eu estou indo ao sábado, eu estou vendo a tua volta, está acendendo tudo, Senhor. E para quem entrar no deserto? Estava tão bom a minha cama, tão bom assistindo filme. Eu só falava: amor, faz café, faz. Vinha, traz o prato de macarrão, comer com macarrão a semana inteira. Imagina com um homem que gosta. Mas às vezes temos que sair da nossa zona de conforto. E falava assim: Deus, vai acontecer algo ali, daqui a pouco aqui, Deus ia te mostrar. Às vezes você tem pensado somente nisso e esquecido do que está ao porvir. O porvir de Deus é diferente do teu querer. O porvir de Deus é diferente da sua vontade, porque o centro da sua vontade tem que se encontrar Deus.
Foi falado algo aqui, que o meu coração na hora ele se encheu de temor. O centro está aqui. E se você entender que o centro é Cristo, que a sua direção é caminhar, mesmo que a dificuldade se encontra, não vai para um lado, não vai para o outro, mesmo que se fala tem uma barreira, espera, ora, jejua, e no último grito, o Senhor vai fazer que ela se quebre e você vê a promessa do outro lado. Promessa ela se renova, e promessa ela vai continuar sendo promessa. Mas entenda que sobre a promessa, a luta continua sendo luta. Que existe céu e existe inferno. Que existe Deus, mas existe Satanás. Mas uma coisa eu te digo: que demônio ele só te toca usando alguém. E ele vai tocar aquele que se encontra perto, aquele que você ama, para parar o seu chamado, para confrontar o seu eu, o seu ego, para que o seu orgulho venha a ser maior do que a promessa. Mas volte ao centro, volte ao princípio de tudo e de todas as coisas. Há um dos louvores que no princípio da minha chamada era o louvor que eu mais gostava de ajoelhar e se expressar a Deus, que é do Fernandinho. É uma adoração que é uma oração que eu gostava até mesmo quando eu comecei a aprender a Deus. Porque Deus é o nosso tudo. Eu lembro que eu chegava ao monte, já chorando. E eu começava no começo da minha oração, ouvindo o louvor, às vezes no fone, falando: és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, e não há outro igual a ele. Ele é teu amigo, é o teu conselheiro, o teu braço forte, é o teu escudo, o teu protetor. Ele tem ombro para você chorar, sabia? Deus tem ombro para você chorar. E às vezes você tem procurado o ombro, mano. Deus, ele tem mão estendida para te levantar. Deus é o seu próprio espelho. Mas para aí você ser a semelhança de Deus, não é ser lindo como ele reflete, é ser segundo o coração dele. Que forma? Que forma? Às vezes você se pergunta: mas pastor, que forma eu sou segundo o coração de Deus? Eu vou começar falando a 10 mandamentos. Eu não preciso citar, mas há 10 mandamentos para você começar a trajetória. Você tem amor? Ame. Se desvia da aparência do mal. Ajuda o órfão, ajuda a viúva, ajuda o necessitado. Está sendo apontado? O Senhor abençoe ele, transforme. Transforme. Porque eu me lembro quando eu descia na comunidade da Vila Barros para buscar, já não vendia mais droga. Eu peguei um ódio tão grande de crente, de cristão na época, porque eu descia o filho de uma irmã comigo. E quando eu descia, eu vi elas tipo essa, ela falava: ô filho do capeta, filho do cão. Eu não via com os 2 pés na garganta dela, não sei como, porque eu tinha, às vezes era misericórdia. Eu falava: meu Deus, filho do capeta, filho do cão. Ela tá subindo para buscar a igreja, o filho dela tá me chamando para usar droga, tá comprando droga. Ela fala que eu sou filho do capeta e ele é o quê? Eu falei: ela é mãe. Essa desviada do cão falava, eu não entendia muito, mas eu falei: ela é mãe. Porque se eu sou filho, tô andando do lado do dela, o que ele é? Você sabe que às vezes nós profetizamos, amaldiçoamos aquele que se encontra ao lado dos nossos filhos, mas esquecemos daquele que está, aleluia, do lado, porque aquilo que nós decretamos, aquela pessoa recebe, mas é o que está do lado também. E o que está no nosso coração às vezes é produzido para nós mesmos. Eu comecei a ouvir tudo aquilo. Uma semana depois, eu estava com 2 trabalhos com financiamento de uma casa.
com muito dinheiro já. Eu do nada falei, eu preciso me libertar. E naquele dia eu tinha comprado uma das melhores roupas que eu coloquei, que eu fui um dos primeiros a levar para Marília, a marca Cavaleira. Que uma camiseta, se você fosse comprar, era uma média de 500, 400 reais. Eu tava com uma camiseta azul, uma das mais caras que tinha da minha coleção, um dos tênis mais caros, uma das calças mais caras, os anel mais caros, as correntes de ouro, anel de ouro. Eu era conhecido como o Noia Playboy de lá. Eu descia com muito dinheiro e subia com muita droga. Eu trabalhava para droga somente. Eu busquei muito, eu estava com muito. Eu falei, eu vou buscar a última vez, que eu quero usar a última vez. E eu vou falar para minha mãe que eu quero buscar uma melhor, até mesmo eu ia tornar. Eu lembro que eu desci e do nada começou a chover, tava uma garoinha. E quando eu comecei a descer, eu comecei, no meu coração havia 2 louvores ao qual me encontrava encarcerado, que é um do Oficina G3 acústico e o outro é o normal do Kleber Lucas. Eram os 2 louvores que no meu pensamento, no meu coração, um era o Oficina G3 acústico que fala: nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou. E o outro fala: meu Jesus maravilhoso, tu és a minha inspiração a prosseguir. Eu estava com esses 2 louvores no meu pensamento. Parecia que Deus ele já estava revelando o que poderia acontecer. A hora que eu desço, eu peço a droga, a chuva cai. O rapaz que estava ali com o traficante estava com 6 pessoas no corredor e com uma 380. O cara estava demoniado, totalmente possuído pelo diabo. Eu vou matar esse, matar aquele, já pega aquele que vai ser o primeiro. Eu estava chegando, não sabia de nada, ele me colocou a ajoelhar e colocava aquela arma na minha cabeça. Aí ele engatilhava. O outro falava: não, espera, eu vou lembrar. Aí ele mandou nós todos se colocar sobre de pé. Nós ficamos de pé. E eu fui falar algo, ele falou: se você falar de novo, eu te dou um tiro na sua boca. Eu falei: meu Deus. Eu poderia facilmente arrancar aquela arma dele e matá-lo ele em questão de 2 minutos. Simples e fácil. Como um dia eu fiz com uma pessoa em Araçatuba. E depois mais 2. Mas só que havia promessa. Havia promessa de não matar e sim ganhar. Mas eu fui sincero a Deus. No meio de toda a chuva, no meio de toda a aflição, eu falei: Senhor, toca o coração da minha mãe lá, prepare ela se realmente eu vim a hora. Mas eu falei para Deus: se nesse coração ainda há sinceridade e ainda há promessa que possa alegrar os seus, me livre daqui, que eu pregaria o seu evangelho verdadeiramente. Aquela chuva que estava grossa se parou. A loucura daquele homem se cessou. E o que estava ali guardado a droga, que era um corredor, ele tinha tirado, porque estava garoando e colocado um pouquinho para cima. Eu sei que eu estava com muita droga. Eu não sei nem o que aconteceu com ela. Eu sei que eu fui subindo e fui jogando. Eu deixei só um pouco, ou uma só, que eu falei: é a última. Eu tinha mandado, não sei se era 150 ou 350. Eu sei que eu estava com mais de 1.500 reais no bolso para usar a droga. Eu já tinha comprado muito. Eu não fiquei com nada, nem dinheiro. Só com a promessa. Eu deixei tudo para trás. No momento que aquele homem falou: eu sei onde está, eu coloquei ali. Ele cavou e achou os 5 quilos de crack dele. Ele falou: saiam daqui sem olhar para trás. Eu só indo glorificando e louvando a Deus. Eu sei que no momento que eu cheguei na minha casa, no sofá da minha mãe, eu coloquei toda aquela droga e eu usei ele de uma vez só. Eu falei: Senhor, eu uso, eu morro ou algo acontece. Eu usei, minha mãe saiu e falou para mim, ela estava orando. A minha mãe não era convertida. Eu lembro que ela sentou do meu lado e olhou nos meus olhos e falou: cadê aquele Deus
que quando você falava, os seus olhos brilhavam. Eu falei, mãe, ainda tem promessa e tem chance. A minha mãe queria me interditar no outro dia. E eu falei, mãe, faça o que o Senhor queria, a tua vontade. Mas que eu fique 15 dias pelo menos sem usar. Que eu vou conseguir me libertar. E 15 dias depois, teria 2 clínicas para eu ir. Mas a minha vontade, meu querer, não era o querer de Deus. Deus, Ele me manda, no outro dia, uma ligação de uma interditação judicial. Eu falei, mãe, não faça isso, é humilhação para mim. Ela falou, ou você vai, então, interditado daqui 15 dias. Era perto de Foz do Iguaçu, lá mesmo, uma clínica, ou uma outra que era em Maringá. Eu falei, mãe, ele é muito longe. Era um ano, o mínimo lá era 9 meses, mas eu teria que ficar um ano e 2 meses. Eu falei, meu Deus, é muito longe. Eu tinha algumas promessas perto. O interessante é que ela falou assim, há uma oposição. Eu mando o carro da viatura oficial e ele vai para o EM. Eu falei, eu vou para um lugar de novo. O pessoal lá come bosta. Eu falei, desse jeito. É que todo mundo sempre passava em frente e falava isso. E eu passava em frente de ônibus e ainda falava os loucos e tal, isso, aquilo. Mas só que a gente não entende a realidade dentro de uma situação. Não compreendemos. E quem está de fora também não compreende. Eu falei, se eu ficar uma semana já tá bom. Qualquer coisa eu pulo. E ó, pinote. Todo mundo fala que é fácil entrar e sair, eu faço isso. É um lugar espírita. Mas um lugar que quando Deus tem promessa, faz. E eu falei, tudo bem, filho. Chega 2 viaturas em frente à minha casa, o carro de oficial e um de ambulância. E chegou 2 homens que eu falei, meu Deus, 2 Golias, grande de tudo quanto é aspecto. Imagina o Anderson Silva de branco, com roupa de médico. Os caras eram grandes. Eu achava que era só em filme, mas eu vi a realidade diferente ali, tinha no dia. Mas o que me recebeu parecia um Davizinho, mas foi um instrumento de Deus na minha vida. Vou para o EM. Lá não entra violão e não entra Bíblia, porque é um lugar espírita. Lá você entra e fica 4 dias amordaçado e medicado. Eu entrei esperando o horário de almoço, e às 2 horas da tarde, sem medicação, me soltaram. E eu falei, algo meu lá em cima eu quero que busque. Ele falou que uma Bíblia e um violão. Ele falou, não pode. Eu falei, eu quero que busque. Se eu for ficar, o que é meu entra comigo. E eu não sei como. Ele falou, vou tentar fazer. Mas adentrou o meu violão e adentrou a minha Bíblia. Eu tinha 2 palmos e meio de um cabelo moicano, mas só com o corpo um pouquinho mais magro que eu tava, aquele moleque, rapazinho. Eu perdi 25 quilos. Eu me comparava quando eu era uma pessoa do mundo com 2 corpos que eu queria chegar. Um era do Wesley Snipes e um quem assistiu Todo Mundo Odeia Chris, o pai dele. Quando eu saí, quando estava preso, fiquei 81 dias só. Era para me ter pegado 12 anos. Eu saí com aquele corpo forte. Eu sempre fui uma pessoa de malhar, porque eu lutava, participava de campeonato. Tive 25 lutas, 22 vitórias consecutivas. E quando eu me deparei com droga, fui aonde me desabei. E veio o meu fim. Mas para resumir o que eu quero, colocar o seu coração te entender, para que você venha entender. E diante de toda a situação daquela comunidade e daquele EM, eu com 4 dias, eu comecei a orar e jejuar 30 dias. Do 4º dia que eu fiz uma aliança com Deus lá dentro, eu e Deus, o anjo me visitou ali. Eu falei, Senhor, o que é o mais natural seu diante dessa terra? Eu não quero mais usar crack, farinha, mais nada, nem medicamento.
E aquele mesmo baixinho que me recebeu foi um anjo de Deus lá dentro para pegar toda a medicação a cada de 2 a 4 dias. Eu comecei a orar e jejuar lá dentro, a tocar violão, a se expressar a Deus, e Deus me dá adoração também lá dentro. E eu fiquei 60 dias. Era para eu ter ficado 30. Eu com 15 dias fui chamado ao conselho, psiquiatra, psicólogo e assistente social, porque não entendia o meu comportamento. E todos que adentravam lá estavam no quarto e queriam ir para o meu quarto. Tinha até mesmo o presbítero Kleber, que se encontrava lá comigo, um grande homem de Deus. Nós éramos chamados de pastores. Ele, quando me viu, ele saiu de perto. Ele falou: irmão, eu olhei para você, eu tive medo e temor. Mas quando eu te vi saindo para fora e você adorando, eu pude ver Deus na sua vida. Porque eu louvava um louvor. O único louvor que eu mais adorava lá dentro e pedia para Deus era do Regis Danese. Parecia que você sabia aquele louvor e tocar ele no violão. Era o louvor que eu mais louvava. E as pessoas ficavam tudo próximo de mim, porque eu pedia e precisava assistir. E todo momento que eu pegava, antes de eu orar, eu pegava o meu violão. Eu começava cantando o refrão para depois eu fazer a adoração. E eu falava com Deus: enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer sua vontade. Eu pedia para Deus para assistir. Cheio. Porque aquele que é cheio é transformado. E aquele que tem unção, todos são contagiados. Se coloque sobre os vossos pés. Se coloque sobre os vossos pés. Se você quiser chegar aqui à frente, a gente vai estar orando. Mas que não venha ser somente uma simples oração. Hoje é uma oração de reconciliação e de transformação. O seu coração passará por um processo essa semana. Um processo do seu coração. Sobre essa oração, eu quero que você abra 3 pessoas no seu coração. A cada um de você vai representar 3 pessoas. É família, vizinho. Você vai representar 3 pessoas. Mas qual o significado? É o mesmo significado da Trindade, porque sobre essa vida dessas 3 pessoas estará o Pai, estará o Filho e o Espírito Santo de Deus. E 3 pessoas, você é a 4ª. E qual o significado dessa 4ª? Intercessão. Você somente será o intercessor como o Consolador é a Deus. A sua expressão diretiva diante dessas 3 almas, o Senhor fará algo. O Senhor moverá. E você, essa semana, entenderá o que Deus quer fazer. Hoje é dia 15. Temos 7 dias.